Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e esse vídeo é da resolução da questão 144 da prova amarela do Enem de 2020. O enunciado dessa questão diz o seguinte: um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que, no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é uma questão tranquila, não é? Tem muitas informações, então a gente precisa organizar tudo com calma para não ter erro. Olha só, 5 litros é o que ele precisa para andar 100 km. Então, 5 litros ele anda 100 km, significa que ele vai andar com 1 litro 20 km. Então, isso aqui é uma referência boa para a gente. Cada litro de gasolina, de combustível, né, ele percorre 20 km. Ou ele percorre 20 km com cada litro de gasolina. É a mesma ideia. Bom, vamos fazer aqui uma ideia, um esboço. Ele vai sair da cidade dele, ele vai andar um pouco, abastecer, depois ele chega ao destino. Não é isso? Bom, aqui eu tenho o Estrela, vou colocar aqui como se fosse a casa dele, e aqui vai ser o destino. O que vai acontecer? Está falando que o posto fica a 80 km do seu destino. Então, significa que a distância aqui é de 80 km. Bom, falou no início que a distância da casa dele até o destino é de 500 km. Significa, então, que está faltando aqui outros 420 km. Tranquilo, né? Bom, qual que é a ideia agora? Vamos pensar o seguinte. Para ele percorrer esses 420 km, ele precisaria de quanto? Então, olha só. 1 litro, ele percorre 20 km. Se ele precisar percorrer 420 km, ele vai ter que percorrer, ele vai precisar de um certo volume X de combustível. Bom, perceba que a gente pode fazer as continhas aqui multiplicando cruzado. Para a gente ganhar tempo aqui, é uma conta relativamente simples. A gente vai concluir que ele precisa de 21 litros. Então, ele precisa, para sair da casa dele e chegar até o posto, de 21 litros. Mas lembra que ele saiu de casa com um tanque cheio? Isso significa que quando chegar nesse momento aqui, ó, ele ainda vai ter o quê? Vai sobrar, então sobra 1 litro. Beleza? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai abastecer novamente. Agora a pergunta é, quanto que ele tem que abastecer até ele voltar para esse mesmo posto? Então o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esses 80 km, chegar no destino, ele vai andar lá 200 km e depois ele vai voltar para o posto. Então ele vai percorrer 80 km mais 200 km mais 80 km novamente. Ok? Bom, isso significa então que ele vai percorrer um total ali, até ele voltar, de 360 km. Agora, vamos pensar, quanto que ele precisa para percorrer esses 360 km? Olha só, a gente sabe de novo que 1 litro ele consegue andar 20 km. Se ele precisa andar 360 km, é proporcional, eu vou achar aqui um volume Y. Esse volume é de 18 litros, ok? Então ele precisa de 18 litros para fazer esse trajeto. Mas, lembra que sobrou 1 litro? Então significa que ele precisa de 18 litros, mas ele já tem um tanque, então ele precisa abastecer outros 17 litros. Então, ele precisa colocar no mínimo essa quantidade. Beleza? Tranquilo? Então é uma questão, de novo, direta, uma questão que você precisa organizar as informações, ler mais de uma vez, para não ter perigo de se perder nas informações. Mas só conta simples, só regra de 3. E corre o risco de você esquecer dos 80 km ali voltando, né?
E aí, se você fizer isso, são 4 litros de diferença. Ó, tem a alternativa letra A para você marcar. Então, por isso tem que prestar muita atenção nesses exercícios. Ok? Bom, então a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço!